Imagine você estar preso em alto mar no meio de uma tempestade e encontrar um navio misterioso que parece ser a sua única salvação, mas que guarda segredos muito mais sombrios do que as ondas lá fora. Hoje vamos mergulhar em Triângulo do Medo, um filme que mistura suspense psicológico, terror e viagem no tempo, de um jeito que vai fazer você questionar cada cena e talvez até assistir 2 vezes para tentar entender tudo o que acontece nesse filme. Então se prepara e cuidado, escolhe muito bem onde você for velejar, vai que você dá de cara com o barco a elos. No, 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 no! O filme inicia com Jess, uma mãe solteira em casa com seu filho autista. Em determinado momento parece nervoso e agitado, e vemos a Jess colocar algo dentro da mala do carro. Logo depois ela entra no veículo com o filho e nós não temos a conclusão dessa cena, pois a narrativa corta para um grupo de amigos que está em um barco, se preparando para velejar. O grupo é composto por Greg, o dono do barco, a Sally e o Downey, um casal de amigos do Greg, a Heather, uma conhecida do grupo, e o Victor, um jovem amigo do Greg. Jess aparece chegando ao porto sozinha e sem o filho, o que já desperta a curiosidade sobre o que aconteceu antes dela chegar até ali. E mais ainda porque ela já chega se desculpando. Mas no início da viagem parece até que as coisas estão melhorando. Eles estão conversando, discutindo ali coisas interessantes, muito interessantes do contrário. Eles partem para o passeio, só que uma tempestade violenta os atinge no meio do mar, virando a embarcação e deixando todos à deriva, menos a Heather, que é jogada para fora durante a tempestade. Eles ficam à deriva por um tempo até encontrarem o Aeolus, um transatlântico também à deriva, e começam a gritar por ajuda. Até vem uma pessoa lá em cima, eles até que conseguem chamar essa pessoa, mas ela só dá de costas e vai embora. Eles então conseguem embarcar neste barco gigantesco, mas ao entrarem só encontram um lugar vazio. Um barco vasto que parece antigo, mas com algumas coisas estranhas. Apesar de vazio, tem comida fresca e eles ouvem passos vindo atrás deles. Todo momento tem algum passo, algum vulto, como se alguém estivesse observando eles. E algo interessante, os relógios estão parados sempre no mesmo horário. E encontram também, além disso, uma mensagem no banheiro escrito: vão para o teatro, com o que parece ser sangue. Nada parece fazer sentido nesse navio. Tudo só piora quando o Victor aparece sangrando com um machucado na cabeça e ataca a Jess, dizendo que ela fez aquilo. Só que obviamente não foi ela, porque a gente tá acompanhando ela o tempo todo, né? Não tem como ter sido ela, né? Ela ouve então um tiro e encontra o Greg baleado, dizendo a mesma coisa, que foi a própria Jess que fez isso. Até que os tiros começam a rolar solto novamente, provando que não foi a Jess, finalizando tanto o Dowling quanto a Sally. A Jess corre e encontra na parte superior do navio o assassino, essa pessoa que tá atirando nos amigos da Jess. Um assassino de macacão e máscara e com uma arma. A Jess então luta contra esse assassino e consegue fugir dele. Só que ao chegar pertinho da beirada do navio, o assassino, que agora está rendido pela Jess com um machado, diz que a Jess tem que matar eles. Quem? Você já vai descobrir. Ela então joga o assassino no mar e já sem esperança de sair dali, porque poxa, o filme não tem nem 30 minutos, galera. Já morreu todo mundo. Ela então ouve um barulho vindo da água e pedindo por ajuda. E quando ela olha na polpa do barco, ela percebe ela e os amigos de novo, como em um looping. E aqui ela percebe que os eventos vão se repetindo, com ela e os amigos chegando, entrando no navio. Pouco a pouco ela tenta entender o que está acontecendo, eles repetindo cada passo. Ela então se assusta, obviamente, com essa situação. Bom, porque eu acho que ninguém aqui passou nenhuma vez na vida. A sensação de déjà vu é ruim, mas imagina você ver você mesma e seus amigos que acabaram de falecer chegando de novo. Deve ser uma brisa do caramba. Ela percebe então ser, sei lá, uma chance de poder escapar dali. Pouco a pouco ela tenta ir consertando os eventos, buscando salvar seus amigos desse assassino. Afinal, ela sabe exatamente o que vai acontecer. Ela encontra vários papéis com a sua letra escrito. E escrito se eles embarcarem, você deve matar todos. Novamente enfatizando esse lance de matar. Encontra o macacão. Encontra o que o assassino usa como máscara, encontra a arma e ela tenta mudar os eventos, tentando salvar todos os amigos, só que apesar das diferentes versões do que acontece entre as mortes, o final é sempre o mesmo. Todos os amigos dela morrem e ela percebe o padrão. A viagem reinicia toda vez que os amigos morrem. Então ela tem uma chance de salvá-los, mas também percebe que já tentou isso várias vezes quando encontra várias versões da Sally morta na parte superior do navio, mostrando que aquela situação específica que ela pensava que já tinha sido tramada de um jeito diferente,
já havia acontecido outras vezes, assim como vários colares dela, vários bilhetes à mão. Só que o problema se concretiza mesmo quando na verdade ela percebe que aquele assassino de antes era ela mesma. Uma versão dela que tá em looping ali, tentando, na verdade tá um tempo considerável nesse loop e acredita que conseguirá fugir naquela jangada que eles chegaram até ali, assim que o looping recomeçar, ou seja, quando todos estiverem mortos. Mas a versão da Jessie que estamos acompanhando desde o início decide assumir esse posto de assassino. O looping continua da mesma forma e ela agora, como assassina, cai do barco como no início. Vocês lembram que no início ela acabou jogando a assassina do barco? Acontece a mesma coisa com ela, só que agora ela tá no papel do assassino. Só que aí é que tá, contrariando todas as expectativas, todo mundo que assistiu esse filme, né? Como é que ela ia sobreviver a essas ondas aí desse barco? Ela sobrevive, ela sai viva e consegue chegar até a sua casa. Só que lá ela encontra outra versão de si mesma, sendo a maior babaca com seu próprio filho, e percebe a mãe que ela era. Então, a fim de dar um jeito nas coisas, ela decide finalizar a sua outra versão, mas seu filho presencia e começa a surtar. E a partir daqui nós vemos a introdução do filme novamente, com a Jessie em casa, com seu filho tentando acalmá-lo, e percebemos que na verdade ela não estava tentando acalmá-lo, sei lá, porque ele estava tendo algum tipo de crise, ou porque ele viu alguma coisa. Não, é porque ele viu a mãe dele finalizando a mãe dele, ou seja, ele tá meio que surtando. O início do filme já era o início do loop, não sabemos exatamente quando esse looping reinicia, mas enfim, aparentemente o início do filme já era ela tentando consertar as coisas e falhando miseravelmente. Isso porque ela coloca outra coisa na mala, como no início do filme, que agora sabemos que é a sua outra versão. Ela dirige com o menino, mas quando uma gaivota acerta seu carro, ela desce para jogá-la no mar e percebe uma montanha de gaivotas mortas, mostrando que aquela não era a primeira vez que aquilo ocorria, e só entra no carro de novo. Só que ela e o seu filho acabam sofrendo um acidente de carro, e ela então vê isso por fora, ou seja, aparentemente ela tá meio que morta, entre aspas, né? Ela tá vendo a situação como se fosse, sei lá, uma entidade de pé e bem. E no fundo aparece um motorista de táxi que vem trazendo a tempestade junto com ele, porque o clima fica tenso demais, e ele apenas diz que ela vai conseguir salvar seu filho. Não adianta o que ela faça, ela não pode salvar o garoto. E ele pergunta se pode ajudá-la, levá-la para algum lugar. Ela pede para ser levada ao cais, onde encontra seus amigos novamente para tentar fazer o looping de novo e conseguir salvar o seu filho, mesmo que o motorista de táxi viva dizendo para ela que ela não pode salvá-lo. I'm sorry. Triângulo do Medo é aquele tipo de filme que você termina e pensa, ok, eu preciso de um café e talvez um psicólogo. Ele começa como suspense no mar, vira um terror slasher, depois viaja pro lado sci-fi e psicológico, e quando você acha que entendeu, ele te joga no loop infinito e te deixa encarando a tela, se perguntando aonde a sua sanidade foi parar. O que eu acho genial é que, mesmo sendo confuso de propósito, ele não é chato. Você fica preso tentando juntar as peças tipo um quebra-cabeça que só mostra metade das peças, e ainda esconde a caixa com a foto para você não conseguir ter nenhum tipo de cola. E a Melissa George aqui segura o filme de uma forma incrível, que ela passa de moça perdida para sobrevivente para vilã de si mesma, sem você nem perceber essa transição. Ele é o tipo de filme que consegue te deixar pensativo e ao mesmo tempo com aquela sensação estranha de inquietude, sabe? Como se algo tivesse ficado incompleto de propósito. Ele não entrega respostas prontas e por isso, cada detalhe novo que você percebe pode mudar totalmente a sua interpretação. Muita gente enxerga a história como uma metáfora para a culpa e o castigo eterno. A Jess, ao cometer um erro trágico com o próprio filho, ficaria presa nesse looping como uma espécie, sei lá, de purgatório, revivendo a tragédia inúmeras vezes na esperança de consertar algo que é impossível de reparar. O navio seria um símbolo desse limbo e cada repetição meio que é para lembrar ela de que ela não pode escapar das consequências. Outra possível interpretação é do trauma psicológico, né? Todo o ciclo pode ser visto como uma manifestação da mente da Jess, que revive e distorce os eventos como uma forma de lidar ou não lidar com o que aconteceu. Assim, o terror vem tanto da perseguição, da violência, quanto da percepção do que estamos presos na cabeça da Jess. Mas apesar dessas interpretações, o filme é visto como você quer ver. A sua interpretação é o que importa, o que você entendeu assistindo aquele filme. Independente se é uma ou outra qualquer, o filme no geral, pra mim, pelo menos, é bem envolvente e é aquele tipo de filme que eu indicaria pros meus amigos só pra ver a reação deles depois. Eu acho ele estranho e de algum jeito divertido. Mas prepare-se, porque você vai ficar pensando nele por um tempo depois que ele acabar e provavelmente vai ter que reassistir pra tentar pegar
os outros detalhes. Bom, pessoal, mas e aí, o que vocês acham desse filme? Gostam dele? Não gostam? Deixem aqui nos comentários qual a sua interpretação desse filme. Eu amo ler interpretações dos outros, vocês podem deixar aqui que quem sabe a sua não combina com a minha. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau!